a gente vai falar sobre os limites de funções trigonométricas. Como nossa motivação, nós temos o seguinte situação-problema. Se uma partícula está se deslocando com a equação horária do tipo S de t igual a seno de t, qual a sua velocidade instantânea? Eu poderia perguntar, poxa, quem vai falar sobre limites de funções trigonométricas? Por que a gente não considerou a função cosseno? Por que a gente não considerou a função tangente? Enfim, por que a gente não pegou qualquer uma das outras funções? Porque pela história da matemática, via construções e erros, o limite, que já vamos falar, que é o chamado limite fundamental da trigonometria, ele envolve justamente a função seno. Por que ele vai ter esse nome? A ideia básica, limite fundamental da trigonometria, é porque todos os outros limites de funções trigonométricas que dão zero sobre zero serão resolvidos direta ou indiretamente por esse limite. Entendendo? Já sabemos que a velocidade instantânea, olha, eu espero que vocês lembrem, né? O que é a velocidade instantânea? O limite quando t tende para t0 do ΔS sobre ΔT. S de t menos S de t0 sobre t menos t0. Só que ele também argumentou que há uma expressão alternativa. Qual é a expressão alternativa? E se imaginarmos ΔT como sendo t menos t índice 0, segue-se que t será ΔT mais t índice 0. Por conseguinte, a expressão da velocidade instantânea, nessa nossa expressão, nessa nossa escrita, passa a ser t se aproximar de t0. Ora, se o t tende para t0, qual é a ideia básica de limite? Garantido os zeros de delta. Se fosse t tendendo para 3, qual é a ideia básica? Substituir o t por 3. Se fosse t tendendo para 1.8, qual é a ideia básica? Substituir o t por 1.8. Então, se o t tende para t0, t0 menos t0, 0. Só que lembrando, não é que o ΔT seja igual a 0. Significa dizer que o ΔT tende para 0. Acho que foi essa daqui que a gente fez no encontro passado, justamente pensando e aproveitando os resultados da física. Então, a gente fica com S de... Ora, onde tem t, eu vou colocar ΔT mais t0. Então, onde tem t, a gente escreve ΔT mais t índice 0. Menos o S t índice 0. Tudo isso sobre ΔT. Então, essas expressões são expressões equivalentes. Okay? Estas duas expressões são expressões que, apesar de serem escritas de maneira distintas, possuem a mesma essência. Com efeito, observe. Se trocarmos o t por t índice 0, S de t índice 0 menos S de t índice 0 dá 0. T0 menos T0 dá 0. Fica 0 sobre 0. Se o ΔT tende para 0, 0 mais t índice 0 fica t índice 0. S de t índice 0 menos S de t índice 0 dá 0 sobre 0. Então, a essência se mantém. Então, estas expressões, lembrando, são expressões equivalentes. O nosso foco é encontrar a velocidade instantânea para qualquer instante t. Mas, antes de olharmos para um instante qualquer, vamos pegar o caso inicial. Isto é, vamos dar uma refinada nesse enunciado. Qual é a velocidade instantânea imediatamente após o início do movimento? Porque se a gente compreender o que vai ser feito aqui, em teoria dá para a gente compreender como a gente pode estender o resultado. Entendendo? Queremos a velocidade no instante imediatamente após o seu início. Isto é, queremos o limite. Vamos olhar para essa expressão inicial. Quando t tende para 0, de S de t menos S de 0 sobre t menos 0. Ok, gente? Reparem que é a mesma coisa que se eu olhar limite quando ΔT tende para 0, de S de ΔT menos S de 0 sobre ΔT. Ok? Então a gente vai tentar, aspas, refinar o raciocínio.
Porque se eu compreender esse raciocínio micro, a gente vai ter condições de compreender o macro. Sempre em teoria, é claro. Bom, a gente fica com o limite quando t tende para zero. Quem é a minha função? Seno de t. Então ficamos com seno de t menos. S aplicado em zero, onde tem t, colocamos zero. Ficamos com seno de zero, t menos zero, dá t. Vocês recordam quem é o seno de zero? Diga, começa com zero. Ah, zero. Então a gente ficou com o limite quando t tende para zero e S do seno de t dividido por t. Mas observe, gente. Se formos fazer o t tender para zero, ficamos com seno de zero, dá zero, sobre zero. E quanto é zero sobre zero? Indeterminação. Então nós chegamos numa forma indeterminada. E aí, como é que a gente resolve? Bom, temos duas estratégias de imediato. Primeira estratégia, vamos fazer a construção de uma tabela. Então vou considerar o t muito próximo de zero. Mas lembrando, como estamos trabalhando com o t sendo o tempo, e não faz sentido o tempo ser negativo, então a gente vai construir a tabela considerando valores de t maiores do que zero. Está claro isso? É uma estratégia. Uma outra estratégia é fazer uso das próprias relações trigonométricas. E é isso que a gente vai usar. Tá bom? Então a gente chegou nesse limite tendo uma motivação particular. Qual a motivação? Velocidade instantânea. Mas já já a gente pode ver que esse tipo de limite também aparece em algumas aplicações da biotecnologia, da psicologia, entre outras coisas. Então a gente tem como motivação, lembrando, a ideia da velocidade instantânea. Só que vamos começar a generalizar. Em vez de imaginarmos o t sendo só o tempo, eu posso também, olhando para o círculo trigonométrico, imaginar o t como sendo um ângulo. Okay? Então, vou agora fazer um apelo ao raciocínio trigonométrico. Okay? Bom, em geral, a gente considera o círculo trigonométrico de raio unitário. Por que de raio unitário? Porque se ele não for igual a 1, quando eu for fazer as manipulações para o seno e para o cosseno, via a definição dos mesmos, a gente vai acabar simplificando a medida do raio. Daí, considerarmos o próprio 1. Certo? Então, note, vou agora imaginar o t como sendo um ângulo. Para a nossa situação, problema, vocês podem resolver o t como sendo o tempo e fazer uma tabelazinha quando o t tende para zero por valores maiores do que zero. Porque nesse caso, lembrando, t é tempo. Só que, como temos várias maneiras de interpretar essa expressão, vamos imaginar então o círculo trigonométrico. Ora, vou trabalhar mais no primeiro quadrante para tentar fazer correlação com essa ideia do t sendo tempo. Mas nenhum problema a gente vai encontrar se a gente for para o segundo, terceiro ou quarto quadrante. Tá certo? Então eu vou ficar um pouco restrito ao primeiro. Lembrando, no círculo trigonométrico, o eixo do x faz correspondência com quem? Cossenos. E o eixo dos y, seno. Só relembrando. Por quê? Porque se imaginarmos o ponto P como sendo um ponto qualquer, traçando uma paralela ao eixo y, passando pelo ponto P, onde esta paralela interceptar o eixo do x, nós vamos ter o x do ponto, ou simplesmente x. Traçando a paralela ao eixo do x, passando por P, onde esta paralela interceptar o eixo dos y, nós vamos ter o y do ponto. Ora, por ser uma paralela, então esta medida é exatamente igual a essa outra. Então aqui continua sendo y. Está claro até aqui? Logo, quem é o seno de t? Seno de t é cateto oposto, y, dividido pela hipotenusa. E quanto à hipotenusa, já que o círculo tem raio 1, 1. Então fica y sobre 1 que dá y. Daí seno de t igual a y, e onde concluímos que o y é o próprio eixo dos senos. Por analogia,
Cosseno de t, x sobre 1, então x ser considerado também o eixo dos cossenos. Bom, vamos batizar então o seguinte. Seja A o ponto onde a reta paralela ao eixo dos y, que passa por P, vai interceptar o eixo do x. A figura está clara? Já a expressão escreve. Vamos chamar de B o ponto no eixo do x que está justamente sob a nossa circunferência à direita da origem. Traduzindo, o ponto B é a interseção da nossa circunferência com o eixo do x à direita da origem. Então, o ponto B seria o ponto x igual a 1, y igual a 0. Por este ponto B, nós vamos traçar uma paralela ao eixo dos y. Opa! Mas como essa paralela ao eixo dos y está cortando a circunferência ou a curva em um único ponto, dizemos que esta reta é uma reta secundante, termina com gente. É uma reta tangente. Vamos chamar essa reta de T. E vamos chamar de C a interseção do prolongamento da reta que passa por O. Quem é O? A nossa origem, e P. Traduzindo, se eu prolongar aqui essa reta, ou esse segmento de reta, no momento que ela interceptar a reta T, vou chamar esse ponto aqui de C. Para que isso? Bom, vamos primeiro, então, escrever o que a figura está nos dizendo. Porque lembrando que a figura não é essencial. O importante é a compreensão. Então, o que é que a gente fez? Quem é A? Considere. A é a interseção da reta paralela ao eixo dos y, que passa por P, com o eixo do x. Está claro isso? Então, A. Eu vou escrever por extenso, depois a gente coloca a simbologia matemática. A é interseção da reta paralela ao eixo dos y, que passa por P com o eixo do x. Em símbolos, se eu chamar esta retazinha paralela ao eixo dos y, que passa por P, de uma retazinha A, então, o meu ponto A será a reta A, interseção com o eixo x. Está claro, gente? Sendo A reta. Que reta? A reta que passa pelo ponto P, sendo ela paralela ao eixo dos y. Está claro isso? Então, em símbolos, fica só isso. O ponto A é a interseção, lembrar a interseção é como se fosse o Uzinho de cabeça para baixo, da reta A com o eixo do x. Está claro isso? De novo, o que importa é a escrita, é a ideia. Figura é consequência de raciocínio. O raciocínio não é consequência da figura. Está claro isso? Porque depois posso replicar essas ideias. Como assim? E se o ponto estivesse no segundo quadrante, terceiro, quarto, como é que a gente iria proceder? Mesmas ideias. Traçaríamos paralelas. Então, descobrimos isso daqui. Bom, a pergunta básica é, o que é que nós queremos? Nós queremos encontrar a relação entre seno de t e t, sem a necessidade explícita de uma tabela. Então, a gente vai usar uma ideia que é a seguinte. Se eu conseguir encontrar três funções, tais que a função da esquerda tem uma quantidade de valores, é uma função que eu conheço. A função mais à direita, três funções, f, g e h, onde, num determinado intervalo, a função f
seria sempre menor ou igual que a função g. A função g sempre menor ou igual que a função h. Com uma diferença. Eu consigo prever o comportamento de f e eu consigo prever o comportamento de h. Mas o comportamento da função g eu não consigo prever no intervalo. Mas eu garanto que essa função g está entre f e h no dado intervalo. Então, qual é a ideia prática? A ideia prática é que lá no limite, eu comece a ter um determinado gargalo. Isto é, eu sei que lá no limite, para um determinado valor, f se aproxima muito de h. Como a função g, eu não consigo prever bem o seu comportamento, mas que eu garanto que ela está entre f e h, está se movendo aqui dentro, a tendência é que lá no limite, lá nesse gargalo, o que é que vai acontecer com a função g? No limite, praticamente vão assumir os mesmos valores. Tá certo? Então eu vou fazer o seguinte enunciado, antes de prosseguirmos com as ideias. Enunciado este, lembrando, a gente não vai fazer as demonstrações, porque existe a disciplina de análise paralela a essa disciplina. Tá bom? Então, sendo F, G e H funções definidas em um intervalo fechado AB, a ideia vai ser a seguinte. Ou usamos tabelas, ou podemos fazer uso deste raciocínio. Isso aqui é um teorema conhecido também como teorema do sanduíche, ou teorema do confronto. Por que sanduíche? Por que confronto? Vou dizer há pouco tempo. A ideia básica é que F e H se aproximam de alguém, como G está entre elas, no limite, ele vai ser o máximo do mesmo valor. Está claro isso? Essa é a interpretação. Eu não estou fazendo muita riqueza de detalhes, porque são poucas, nesta nossa disciplina, aplicações que vamos envolver isso daqui. Certo? Bom, a gente vai ter poucas aplicações envolvendo isso. Como o nosso foco são mais as aplicações, então a gente não vai precisar de muitos detalhes. Bem que isso aqui é uma coisa quase que coerente. Certo? Então, se você tem uma variação entre uma função f, uma função h e g está entre elas, no limite, se são iguais, a tendência é que a função do meio também seja igual. Oh, Hélio, olha a técnica. Igual a L. Certo? Então, quando é que a gente faz uso desse teorema? A gente vai fazer uso desse resultado quando estivermos trabalhando com funções que a gente não conheça. Não conheça o quê? Não conheça o seu comportamento. Pelo menos não dá para prever como é o comportamento em casos extremos. Mas dentro do intervalo dá para a gente fazer observações. Então, voltando para cá. Seja T uma reta paralela ao eixo dos y, mas que seja tangente à nossa circunferência. Voltando para cá. Seja T paralela ao eixo dos y. Esta notação faz sentido para vocês? Então, seja T paralela ao eixo dos y, tangenciando em B
o eixo do x. Ora, então vamos chamar C a interseção desta reta T com a reta que passa por O e por P. Certo? Ou seja, C, a interseção da reta OP com P. Até aqui alguma pergunta? Até aqui alguém está entendendo alguma coisa? Pelo menos a ideia teórica, estão entendendo? A prática, a gente vai já chegar lá. Então vamos chamar de C a interseção de T com a reta OP. Pode ser? Bom, o que a gente tem então? Repare que nesse pequeno trecho, a gente consegue perceber que o segmento AP, ele é menor do que o arco BP, e por sua vez, este arco BP é menor do que o segmento BC. Vocês concordam com isso? Repare que no caso particular do T ser o próprio 0 grau, então, se o T tende para 0, o P se aproxima de B. Então, isso aqui a gente passa a ter uma igualdade. É o único caso em que isso daqui, nessa nossa representação, vai ter a igualdade. Está claro isso? Opa. Alguém menor ou igual que um outro alguém, que é menor ou igual que um terceiro alguém. 3 funções, F, G e H. Está começando a aparecer esse resultado. Concordam comigo? Mas como é que a gente faz mais explicitamente que esse resultado apareça? O segmento AP é o nosso Y. Só que eu não quero isso aqui em função de X e Y. Eu quero em função de T. E quem é o Y em função de T? Seno de T. Então, AP é o próprio seno de T. Menor ou igual que? Quem é o arco BP? Opa! Lembrar que o meu ângulo T é um ângulo central. Ué, por que central? Porque ele é construído a partir do centro. E quando nós temos a circunferência de raio unitário, e o ângulo é um ângulo central, então a medida deste arco, no caso BP, é a própria medida do ângulo. Se tivéssemos um raio diferente de 1, tem uma relaçãozinha, mas aqui vai direto. Esse aqui é o próprio T. E por sua vez é menor ou igual que BC. Mas quem é BC? Ora, se olharmos para esse triângulo, a gente repara, mas que triângulo? Vou fazer para cá para evitar sobrecarga na figura. Nós temos O, B, C. Eu quero a medida de BC. Em relação a quem? Em relação ao ângulo T. Se eu for pegar o próprio segmento OC, eu vou entrar com um fator desconhecido, a saber, segmento PC. Por sua vez, eu conheço a medida OB, pois como B pertence à nossa circunferência, OB é a medida do raio. OB vale 1. Então, quem é a medida BC? Ora, repara que a medida BC ela é cateto oposto ao ângulo T. OB é cateto adjacente. Cateto oposto por adjacente dá o quê? Tangente. Então, quem é a tangente de T? Cateto oposto, BC, dividido por 1. BC dividido por 1. Então, quem é BC? Tangente de T. Vou colocar dentro de parênteses, para evitar duplo sentido. Então, vamos lá. Chegamos nesta relação. O nosso foco é que apareça seno de T sobre T. Ora, eu já tenho T. Então, para que apareça seno de T sobre T,
eu posso dividir todo mundo por t. Eu ficaria com seno de t sobre t, menor ou igual que 1, menor ou igual que tangente de t sobre t. Tudo bem, então eu já garantiria uma coisa, que o seno de t dividido por t, ele é menor ou igual a 1. Mas qual é o meu limitante inferior? Lembrar que a gente já introduziu aqui até na ideia de áreas, que a gente pegava a figura e via figuras conhecidas, tentávamos encontrar um limitante inferior e um limitante superior. Aqui eu tenho um limitante superior, 1. Mas quem é o meu limitante inferior? Então, se de repente eu conseguisse colocar o seno de t sobre t no meio do intervalo, eu já teria alguém para ser o limitante superior e um outro alguém para ser o limitante inferior. Concordam comigo? Rapaz, se eu tivesse seno de t sobre t aqui no meio, já facilitaria. Bom, como eu não tenho seno de t sobre t, a gente pode pensar da seguinte maneira. Primeiro eu faço aparecer t sobre seno de t, depois a gente inverte. Pode ser? É uma ideia. Como assim? Então vamos dividir ambos os membros da igualdade, ou da desigualdade, por seno de t. Como estamos operando no primeiro quadrante, lembrar que o seno é positivo. Então a desigualdade não se altera. Bom, seno de t dividido por t, menor ou igual que t dividido por seno de t, que é menor ou igual que a tangente de t dividido pelo seno de t. Ok? Então, por que é que nós não dividimos todo mundo logo por t? A gente não dividiu todo mundo por t, porque é uma ideia boa. Eu ficaria já diretamente com seno de t sobre t. Só que aí eu teria um problema. Qual é o problema? Eu não sei qual é o menor valor que ele pode assumir. Mas, se eu conseguir jogar isso aqui para o meio do intervalo, então eu já consigo perceber alguém maior do que ele e um alguém menor do que ele. Está claro até aqui, gente? Então a gente dividiu, lembrando, pelo fato de estarmos restringindo ao primeiro quadrante, nós temos então que, ao dividirmos por alguém, a desigualdade não se altera. Certo? Se a gente fosse replicar isso para o terceiro quadrante ou para o quarto quadrante, é só lembrar quem é que é positivo e quem é que é negativo lá. Bom, mas espera aí. Apareceu t sobre seno de t. E também eu posso imaginar o seno de t sobre t. Basta inverter. Mas antes de inverter, vamos só lembrar do detalhe. Seno dividido por seno dá 1. Menor ou igual que t sobre seno de t. É menor ou igual que. Será que nós podemos melhorar a escrita dessa direita aqui da desigualdade? Isto é, quem é a tangente de t em função de seno e cosseno? A tangente é o seno dividido pelo cosseno. Então a ideia prática é tentar simplificar ao máximo a nossa escrita. Lembrando, gente, não fica errado, já que a gente não está usando explicitamente os épons e deltas, vocês construíram tabelas. Certo? Não fica errado. A desvantagem da tabela é que eu iria precisar de um calculador. Ou vocês sabem quanto é que vale, por exemplo, o seno de 0,5 graus? Seno de 0,3 graus? Opa! Só que lembrar que eu tenho que pegar grau e radiano quase que simultaneamente. Certo? Então nós escrevemos a tangente como sendo seno sobre cosseno. É definição? Não, é manipulação. Então ficamos com 1 menor ou igual que t sobre seno de t, que é menor ou igual que divisão de fração. Mantém a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. A gente fica com seno de t sobre cosseno de t, do numerador, e vamos multiplicar pelo inverso da segunda. Lembrar que o seno de t sozinho é seno de t sobre 1. Seno de t sozinho é seno de t sobre 1. Então inverte, fica 1 sobre seno de t. Ou seja, ajeitando, 1 menor ou igual que t sobre seno de t, que é menor ou igual que 1 sobre cosseno de t. Então, vou escrever, pode ter alguma dúvida, porque a gente ainda vai só fazer um ajustezinho aqui nas ideias. Já poderia aplicar o limite aí? Poderia, mas vamos só piorar um pouco a escrita. Não tem nenhum outro.
Alguma dúvida, gente? Então, replicando. Nada nos impediria de dividir ambos os membros da desigualdade por T. A desvantagem ao dividirmos todo mundo por T é porque eu teria apenas um valor que seria o meu limite superior para o seno de T sobre T. Isto é, eu saberia até onde ele poderia chegar. No caso, 1. Porque eu teria seno de T sobre T menor ou igual que 1, menor ou igual que tangente de T sobre T. Mas eu quero uma coisa. Quem é o menor valor que ele pode assumir? Então, se eu conseguisse jogar o seno de T sobre T para o intermediário, já teria um candidato maior que ele e alguém que é menor do que ele. Bom, para isso então, a gente resolveu dividir ambos os membros da desigualdade pelo seno de T. Como estamos trabalhando no primeiro quadrante, lembrar que o seno é positivo. Logo, a desigualdade não se altera. Então a gente fez os ajustes. Que ajuste? Onde tinha tangente, a gente escreveu seno sobre cosseno. E depois a gente usou a divisão de fração. Mantivemos a primeira, seno de T sobre cosseno de T, e multiplicamos pelo inverso da segunda. Lembrar que o seno de T sozinho é seno de T sobre 1. Então, qual é o inverso dele? Fica 1 sobre seno de T, e a gente simplificou. Lembrando por quê? Por que eu garanto que o seno de T é diferente de zero? Estou fazendo T tender para zero. Se o T tende para zero, então o seno de T é diferente do seno de zero, que é zero. Tá bom? Então, chegamos nisso. E aí? Só para melhorar o aspecto visual. Nós sabemos que se A é menor do que B, então, se você dividir todo mundo por A, nós vamos ficar aqui. 1 é menor do que B sobre A. E depois, se você dividir todo mundo por B, você vai chegar à seguinte conclusão. 1 sobre B é menor do que 1 sobre A. É claro, partindo do princípio que o A seja diferente de zero. Entendendo? Quem é maior? 2 ou 5? 5. Quem é maior? 1/5 ou 1/2? 1/2. Então, se A é menor do que B, os inversos, né, vão ficar nessa condição. Então, 1 sobre A é maior do que 1 sobre B. Ideia prática, divide primeiro por A, depois divide por B. Ou vice-versa. Divide primeiro por B, depois divide por A. Traduzindo, como eu quero seno de T sobre T, eu vou olhar para os inversos desse pessoal. Tá bom? Então, se eu olho para o inverso, repara, se o A é menor do que B, então 1 sobre A passa a ser maior do que 1 sobre B. Então, se eu vou olhar para o inverso, a desigualdade vai ficar alterada. Está claro isso? Toda ela fica invertida. Qual é o inverso de 1? Complicado. 1. Maior ou igual. Maior ou igual. Qual é o inverso de T sobre seno de T? Seno de T sobre T. Qual é o inverso de 1 sobre cosseno? Cosseno de T. Ora, o que é que nós vamos então fazer? Nós vamos aplicar em ambos os membros da desigualdade o limite quando T tende para zero. Certo? Vamos aplicar em ambos os membros da desigualdade o limite quando T tende para zero. Ué, isso é possível? Sim. Os tais épsilons e deltas garantem. Entendendo? Se você tem, por exemplo, uma expressão do tipo x igual a raiz quadrada de 1 mais 2x. Como é que vocês procederiam para resolver isso? Elevariam ao quadrado. É a mesma ideia aqui, gente. Eu posso elevar ao quadrado? Posso. Posso multiplicar por alguma outra coisa? Posso. Posso dividir? O que você imaginar, pode. Lembrar que tudo pode, mas nem tudo convém. O que é que não convém? Dividir por zero. Certo? Então, nós vamos aplicar em ambos os membros da desigualdade o limite. Vai ser o limite quando T tende para zero de cada uma dessas expressões. Está claro isso, gente? Se eu posso elevar ao quadrado, se eu posso somar, se eu posso subtrair, por que não aplicar o limite? Então, temos o limite de 1, que é maior ou igual ao limite do seno de T sobre T, que é maior ou igual que o limite quando T tende para zero, cosseno de T. Ora, qual é a ideia prática? Qual é a ideia prática do limite? Né? Substituir a variável
pelo valor a qual ela tende. E se não tem? Aí entra a ideia que o limite da constante é a própria constante. Se a função ela é constante, significa dizer que qualquer valor que você assuma é sempre ela mesma. Então o limite, quando t tende para 0 de 1, é o próprio 1. Quando t tende para 0 do cosseno de t, a gente fica com o cosseno de 0. E quem é o cosseno de 0? 1. Bom, vamos lá. Por que sanduíche? Rapaz, é o seguinte. Eu sei que a priori isso aqui é 0 sobre 0. Mas pelas manipulações, esse pessoal, no limite, é maior ou igual que 1 e é menor ou igual que 1. É como se ele tivesse imprensado aqui na parede. Onde é que ele está? Na parede. Então, se ele é maior do que 1, ou igual, e é menor ou igual que 1, qual é a conclusão? Conclusão, se ele não é maior nem menor, é porque ele é igual. Então, esse é o... Pelo amor de Deus. O professor quer dizer que trocando o t por 0 fica seno de 0 sobre 0, que dá 0 sobre 0, e 0 sobre 0 é 1. Nesse caso. Tá bom, gente? Neste caso, seno do fulano sobre o fulano é igual a 1. Neste caso, 0 sobre 0 deu igual a 1. Está claro, gente? 0 sobre 0 é uma forma indeterminada. Nós vamos agora, com base no resultado, calcular esses 3 limites. Tá certo? Esses 3 limites, em comum eles têm uma coisa. O quê? Também. E outra coisa? Também. E outra coisa? Não. O denominador ao quadrado do terceiro. Existe. O que mais? Vamos lá. Todos são limites trigonométricos. São. Qual é a ideia prática de limites? Basta trocar a variável pelo valor a qual ela tende. Se o x tende para 0, tangente de 0, ora, tangente é seno sobre cosseno. Seno de 0 dá 0, cosseno de 0 dá 1. Então, tangente de 0 vale 0. Sobre 0. Quando x tende para 0, cosseno de 0 dá 1. 1 menos 1 fica 0 sobre 0. Idem. 0 sobre 0. Cuidado, viu, gente? O denominador aqui é o quadrado. O denominador aqui é só 1. E vocês vão ver que o resultado final vai ser diferente. Ok? Então, todos esses limites, eles são formas indeterminadas, do tipo 0 sobre 0, e envolvem funções trigonométricas. Não é só o fato da variável tendendo para 0, não. A gente, no próximo ponto, vai fazer algumas aplicações com a variável tendendo para outros valores. Por exemplo, a velocidade instantânea 3 segundos depois. Então já não é mais 0, vai ser o 3. Tá bom? Então hoje a gente está um pouco restrito ao 0 para a gente fazer um uso explícito do limite. E a gente vai agora perceber por que aquele limite é chamado de limite fundamental de trigonometria. Lembrando, ou fazemos uso do limite fundamental da trigonometria, ou a gente constrói tabelas. Tá bom? Vamos lá. Primeiro item. O foco é fazer com que apareça seno de x sobre x. Comparando com o que a gente tinha com as expressões ponomiais. Quando a gente tinha 0 sobre 0 no quociente de polinômios, qual era o nosso foco? Era tirar os zeros. Se dessemos para tirar um dos zeros, tranquilo. Se tirássemos ambos, melhor ainda. Isto é, se o x tendia para um certo a, e esse a zerava um polinômio, substituí-lo, é porque o a era uma raiz. O que a gente fazia? Fazia com que aparecesse o x menos a. Lembram disso? A ideia, então, agora é a mesma. Eu tenho que tirar o zero sobre zero. Como é que eu tiro? Faço aparecer seno da variável sobre a variável. Certo? Para tanto, vamos lá. A ideia técnica, a ideia teórica é faça aparecer o seno. Que é o mais difícil fazer aparecer. Fazendo aparecer o seno, automaticamente a gente faz aparecer um x. Como? Vocês concordam comigo que um número qualquer é igual a ele vezes 1? Qualquer número é ele vezes 1. E o 1 é qualquer número sobre ele mesmo. Concordam comigo? Eu não concordo. Porque 0 sobre 0 dá uma
indeterminação. Mas qualquer número dividido por ele mesmo, desde que o número seja diferente de zero, dá 1. Entendendo? A ideia prática da gente vai fazer manipulações de tal maneira que apareça o seno. Apareceu o seno, eu vou olhar se automaticamente dá para inserir o seno de x sobre x, ou seno da variável sobre a variável. Se não der, basta multiplicar a expressão pelo 1. E o 1 eu posso imaginar como sendo v sobre v. Porque eu faço aparecer o seno de v sobre v. Está claro isso? Então, nosso foco inicial é faça aparecer o seno. Porque o seu denominador é a coisa mais simples que a gente tem. Bom, a gente viu há pouco tempo que existe uma relação entre a tangente e o seno. Que relação é essa? Que relação é essa? Tangente é seno sobre cosseno. Então, onde tinha tangente, a gente escreveu seno sobre cosseno. Ok? Onde tinha tangente, a gente escreveu seno sobre cosseno. Perguntas até aí? Todos entenderam? Bom, vamos em frente. Acontece que nós estamos com uma divisão de fração. Como é que a gente divide fração? Mantém o numerador. E quem é o numerador? Seno de x sobre x. Como é que eu sei que é seno de x sobre x e não apenas o seno? Porque eu estou olhando para a expressão de partida tangente de x sobre x. Está claro isso? Então, o meu numerador é seno sobre cosseno. Ficamos com seno de x sobre cosseno de x e multiplicamos pelo inverso do denominador. X sozinho é a mesma coisa que x sobre 1. Então, o inverso de x sobre 1 fica 1 sobre x. Até aí, alguma pergunta? Nota, eu estou substituindo já o x por zero? Não. Enquanto eu não substituir, a gente limite. Certo? Enquanto a gente não substituir, a gente fica levando a palavrinha limite. Bom, vamos agora fazer um ajuste. Quanto é 3 vezes 5? E 5 vezes 3? Como é que a gente multiplica a fração? Numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. Vocês concordam comigo que cosseno de x vezes x é a mesma coisa que x vezes cosseno de x? Todos concordam? Então, sem nenhum ônus, eu posso permutar os meus denominadores. Posso reescrever como sendo seno de x sobre x vezes 1 sobre cosseno. Está claro, gente? Sem nenhum problema, a gente pode fazer isso daí. Por quê? Se vocês concordarem que 3 vezes 5 é 5 vezes 3, e o modo geral A vezes B é B vezes A, para multiplicar fração, multiplicamos os numeradores, bem como os denominadores, então a gente apenas permutou os denominadores. Está claro isso? Qual é a ideia prática de limite? Substituir a variável pelo valor a qual ela tende. Então ficamos com 1 sobre o cosseno de. Onde tem x, eu vou colocar 0. Mas, gente, no limite, seno de x sobre x, quando x tende para 0, vale quanto? No limite. Isso daqui vale. O que a gente acabou de justificar? No limite, seno da variável sobre a variável, quando a variável tende para 0, vale 1. Então, o nosso foco, ao fazer aparecer seno da variável sobre a variável, quando a variável tende para 0, foi simplesmente substituí-la por 1. Lembrando, pelo amor de Deus, 0 sobre 0 é igual a 1? Não. Neste caso, as manipulações conduziram ao número 1. Está claro isso? Então, é exclusivamente sendo a variável sobre a variável quando a variável tende para 0. Bom, e quanto é que vale o cosseno de 0? 1. 1 vezes 1 sobre 1. Oh, também deu 1. Vixe, rapaz, então 0 sobre 0 já tem dois casos que deu 1. Então, posso concluir que 0 sobre 0 vai ser sempre 1? Não. São dois casos. Um por manipulação direta e o outro fazendo consequência dessa manipulação.
Se 0 sobre 0 fosse sempre 1, então é de se esperar que esses outros dois exemplos também deem 1. Que a gente vai verificar que não é verdade. Então a gente verificou que para resolver o nosso problema de indeterminação nos limites trigonométricos, basta que apareça sendo a variável sobre a variável. Nós agora temos isso daqui, ó. Cosseno de x menos 1 sobre x. Como x tende para 0, sabemos que isso aqui dá 0 sobre 0. Pergunta é, de que maneira podemos relacionar o seno com o cosseno? Bom, eu estou falando de limite fundamental da trigonometria porque eu tenho dito para vocês que os outros limites, direta ou indiretamente, passar por ele. Limite de função trigonometria. Tudo bem. Existe alguma relação na trigonometria que receba o nome de fundamental? Vamos lembrar de seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x igual a 1. Vamos começar a manipular. Como é que a gente manipula? A gente olha que a nossa expressão é cosseno de x menos 1. Rapaz, ele tem cosseno ao quadrado, sem problema. Vamos colocar o cosseno ao quadrado para o segundo membro da igualdade. Então a gente fica com seno ao quadrado igual a 1 menos cosseno ao quadrado. 1 menos cosseno ao quadrado é menos cosseno menos 1 ao quadrado. A menos B ao quadrado é o quadrado de A menos o quadrado de B? Não. Opa, mas espera aí. Vocês concordam que 1 é a mesma coisa que 1 ao quadrado? Fulano ao quadrado menos Beltrano ao quadrado. Outra vez usando de. De alfa ao quadrado menos beta ao quadrado ser alfa menos beta vezes alfa menos beta, segue-se o seguinte. Seno ao quadrado de x será quadrado menos cosseno ao quadrado passa a ser 1 menos cosseno vezes 1 mais cosseno. Bom, então nós temos cosseno de x menos 1. Ora, cosseno de x menos 1 é menos 1 menos cosseno. Para que apareça o seno ao quadrado, está faltando o quê? Quando a gente fala o seno, pode ser seno ao quadrado, pode ser aparecer o seno ao cubo, não importa. A priori temos que fazer aparecer o seno. Vocês concordam comigo? E essa expressão, a menos de um sinal, é o nosso numerador. Só que eu preciso que apareça o seno. Eu estou partindo, a menos de um sinal, de 1 menos cosseno. Eu quero que apareça o seno, não importa como ele venha, se ele vem ao quadrado, ao cubo. Então, partindo de 1 menos cosseno para chegar no seno, está faltando o quê? Além disso, a menos de um sinal, esse rapazinho, para chegar nesse outro, está faltando o quê? Que ele seja multiplicado por 1 mais cosseno. É isso? Então, o que a gente vai fazer? Essa expressão, vocês concordam comigo que ela vezes 1 ainda é ela mesma? O número 1, posso então imaginá-lo como sendo cosseno de x mais 1 sobre cosseno de x mais 1. Por quê? Ora, porque o meu numerador, assim, dica, o nosso foco foi a manipulação no numerador. Por conseguinte, não vamos desenvolver o denominador. Por quê? Porque dá para a gente perceber melhor alguns ajustes. Que ajustes? É o seguinte. O numerador, cosseno de x menos 1 vezes cosseno de x mais 1 passa a ser cosseno ao quadrado menos 1. Concorda comigo? Se fosse 1 menos cosseno ao quadrado, daria seno ao quadrado.
Como é cosseno ao quadrado menos 1, isso aqui vai ser quem? Menos o seno ao quadrado. Está claro isso, gente? Aqui, ó. Se fosse 1 menos cosseno vezes 1 mais cosseno, chegaríamos no seno ao quadrado. Como eu tenho cosseno menos 1, basta multiplicar essa expressãozinha por menos 1. Ou seja, se eu jogar o menos para fora, ficamos com menos seno ao quadrado. Então, o que apareceu lá. Está claro isso? Então, o nosso foco inicial é que apareça o seno. Opa, mas vê o seno ao quadrado. Sem problema. O nosso foco, a priori, é que apareça seno. Não importa se ele vem ao quadrado, se ele vem ao cubo, não importa. Ele tem que aparecer. Certo? Apareceu? Apareceu. A gente vai agora manipular essas expressões de tal maneira que, pelo menos, surja um seno de x sobre x. Podem aparecer 2 senos de x sobre x? Pode. 10 senos de x sobre x? Pode, não tem problema. Mas pelo menos um seno de x sobre x tem que estar lá. Certo? Perguntas até aqui? Bom, seno ao quadrado, todos vocês concordam que é seno vezes o seno, não é isso? Né? Então, menos seno ao quadrado, eu posso dizer que é menos seno de x vezes seno de x. E x vezes cosseno de x mais 1, eu posso dizer que é x vezes cosseno de x mais 1. Vamos? Entendendo? A gente só está deixando perto um do outro aquilo que a gente já vai substituir. Certo? Então, ó. A priori, fizemos aparecer o seno. Não importa como ele vem. Se vier seno ao quadrado, eu posso quebrá-lo como sendo seno vezes seno. Se vier seno ao cubo, seno vezes seno vezes seno. Seno elevado a 3/5. Então fica raiz quinta de seno ao cubo. E seno ao cubo é seno vezes seno vezes seno. Então não importa como ele vem. Dá para a gente manipular. O importante é que ele apareça. Está claro isso? Está claro isso? É que claro porque já vou replicar essas ideias no nosso último limite. Bom, vocês sabem que 3 vezes 5, por exemplo, sobre 4 vezes 2, é a mesma coisa que 3 sobre 4 vezes 5 sobre 2. Não é isso? É ou não é? Todos concordam? Então, eu posso reescrever essa minha expressão. Só vou explicitar a ideia. Como assim explicitar? Ficamos com o limite, quando x tende para zero, de menos seno de x sobre cosseno de x mais 1. Repara, eu estou retirando os parênteses só porque eu estou separando aqui seno de x sobre x. Tá certo? No limite, então qual é a ideia básica do limite? A ideia básica do limite é que basta substituir a variável pelo valor a qual ela tende. Então a gente fica com menos o seno de, onde tem x, a gente troca por zero. Fica menos o seno de zero sobre o cosseno de zero mais 1. Está claro isso? E no limite, quanto é que vale esse rapazinho? No limite, esse rapazinho vale 1. Então a gente fica com seno de zero que vale zero. Faz sentido falar em menos zero? Não, é simplesmente zero. Cosseno de zero vale 1. 1 mais 1, 2. 0 sobre 2, 0. Então esse limite, a gente acabou de argumentar para vocês, ele também aparece muitas vezes. Tá certo? Então ele é uma consequência direta do limite fundamental da trigonometria. É o que nós chamamos de clorário. Okay? Então, olha se tem alguma dúvida, porque nós vamos fazer Ctrl+C, Ctrl+V nas ideias para calcularmos o outro limite. E alguns, às vezes, têm a seguinte tendência. Poxa, já que eu tinha x ao quadrado no denominador, e x ao quadrado é o quadrado de x, então basta pegar o resultado aqui e elevar ao quadrado. Bom, se isso for verdade, então o limite 3, que a gente vai fazer já, o resultado é para ser zero. Se isso for verdade. Então o terceiro limite é esse daqui. Limite, quando x tende para zero, 1 menos cosseno de x sobre x ao quadrado.
Já verificamos há pouco tempo que dá 0 sobre 0. Verificamos há pouco tempo que dá 0 sobre 0. Bom, vocês concordam comigo que a menos do expoente 2 do denominador, o numerador, também é claro, a menos de um sinal, é o mesmo numerador do problema anterior? Quem foi que a gente manipulou? O numerador ou o denominador no problema anterior? No problema anterior, quem foi que a gente manipulou? Numerador ou denominador? O numerador. Como a menos de um sinal é o mesmo numerador, então meu foco de partida é o mesmo. Traduzindo, vamos multiplicar a expressão por 1, para que ela não se altere. E o meu número 1 eu posso imaginar como sendo 1 mais cosseno sobre 1 mais cosseno. Note que ao fazermos isso, a expressão não se altera. Está claro, gente? Está claro? Cosseno menos 1? Não, melhor ainda. Se for cosseno menos 1, melhor ainda. Porque aí é Ctrl+C, Ctrl+V direto. Está sem lembrar do sinalzinho. Cosseno menos 1. Ah, vou inverter? Não precisa. Lembrar que A mais B é a mesma coisa que B mais A. Obrigado. Então aqui vai sair direto. Não é nenhum. Opa! Se fosse 1 menos cosseno, então a menos de um sinal, a resposta aqui vai ser a da outra. Entendeu? Se a resposta aqui for 3, a outra, então, se eu colocar 1 menos cosseno, passa a ser menos 3. Está claro isso? Porque uma é menos a outra. Bom, quando a gente fez essa ideia, o que aconteceu com o numerador? Cosseno menos 1 vezes cosseno mais 1 é cosseno ao quadrado menos 1. Cosseno ao quadrado menos 1 é menos seno ao quadrado. Sobre x ao quadrado vezes 1 mais cosseno. Está claro até aqui? Está claro? Ctrl+C, Ctrl+V nas ideias. Bom, e agora? Agora é o seguinte. Não importa quantos senos eu tenha. A ideia básica é, para cada seno, colocamos seno do fulano sobre fulano. Como eu tenho um seno ao quadrado, então eu vou ter que precisar de 2x, né? 2 vezes x. Eu vou precisar de x vezes x no denominador. Opa! X vezes x dá quanto? X ao quadrado. Então, ou eu digo que é seno ao quadrado sobre x ao quadrado, daí fica seno de x sobre x ao quadrado, ou eu posso reescrever essa expressão. Quando x tende para zero, de seno de x sobre x, ó. Eu tenho dois senos aqui. Peguei um com um do x denominador. Vezes seno de x sobre x. Estou pegando o segundo seno com o do denominador. Note, algo me impede de escrever seno de x sobre x ao quadrado? Não impede. Vezes. Está faltando alguém? Está. Denominador. Faltando 1 mais numerador menos 1. Oi? Ok? Porque a ideia básica é o seguinte, o menos. A priori é o seno. Tá certo? Ah, se fosse 3 seno, não tem problema. É o seno vezes 3. Seno mais alguma coisa. Seno mais alguma coisa. O foco é o seno. Focando no seno, focar, nem focar não, gente. Calma aí. Focando o seno, aí você faz aparecer o seno da variável sobre a variável. Como eu tinha x ao quadrado, então, para cada um dos dois senos, eu coloquei um seno sobre x. De novo, posso dizer que é seno de x sobre x, tudo isso aqui entre parênteses ao quadrado? Posso, não tem problema. Porque a vezes a dá a ao quadrado. Então, para encerrar, no limite, quanto é que vale esse rapazinho? 1. No limite, quanto é que vale esse rapazinho? 1. Logo, quando x tende para 0, tende 0, 1. 1 mais 1, 2. Então fica menos 1/2. Logo, se fosse 1 menos cosseno de x sobre x ao quadrado, isto é, se eu inverter o sinalzinho aqui, meu limite passaria a ser 1/2. Então 0 sobre 0 é igual a 1? Não.
Só pegou aqui dois casos, fundamental e a tangente sobre a variável, e deu 0 sobre 0 igual a 1. A gente viu outros dois problemas, onde uma deu 0 e a outra deu menos 1/2. Então, 0 sobre 0, replicando, é forma indeterminada. Então, no próximo encontro, se Deus quiser, a gente vai trabalhar com limites trigonométricos, só que a variável não tendendo para 0. Vamos ver como é que a gente procede.